Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Boa tarde especial para o Ismael, né, nosso intérprete de Libras, tá? A Janaína, nossa diretora de imagem. Estamos retornando, né, para mais uma aula de história, diretamente do Estúdio 1, do canal Educação, tá? Programa de mediação tecnológica. E hoje nós estamos trabalhando um assunto muito interessante, cara, fronteiras culturais. Um tema muito atual, muito contemporâneo. Tá certo? Se você não viu, você ainda vai ver, com certeza. É o que está rolando aí, por aí, tá? Nesse mundo globalizado, encontros culturais, né, de choques, de conciliação, de rompimento, de tensão. Então, tudo isso acaba levando reflexões nesse campo considerado, chamado assim, fronteiras culturais. Tá legal? Vamos lá. Ó, o que vemos, né, nessas imagens, né? Um grupo de rapazes, né, de jovens que estão conectados com o mundo, né, conectados com outros países, com outra realidade. E isso já tem a ver com o que nós estamos trabalhando, né? Conceito de fronteiras culturais, fronteiras culturais. Olha, se você não assistiu a aula anterior, vai lá na plataforma do canal Educação e dá uma olhadinha. Sabe por quê? Porque na primeira aula nós detalhamos muito mesmo o conceito de fronteira, o conceito de cultura e, na sequência, fronteiras culturais, tá bom? Então, o que eu vou falar agora já é partindo do pressuposto que você viu na aula anterior, tá? Então, antes as fronteiras era algo muito bem demarcado, né? A fronteira, as fronteiras são estáticas. Interessante. E aí a história do depende. Se alguém pedir para você falar de fronteiras, cabe um depende. Qual fronteiras? Que fronteiras? Porque tem a fronteira entre os países, tá? E tem as fronteiras culturais, que elas são dinâmicas, elas não são estáticas, tá? Tem muito a ver com trocas culturais, com interrelacionamentos culturais. Muito bem. De que adianta um limite, uma fronteira, para essa garotada que está na sua tela, né? Porque eles não estão presos a fronteiras, né? Extrapolam as fronteiras, tá? Há uma conexão. Então, essas novas gerações, elas estão ampliando o que a gente chama de quê? O que a gente chama de relações históricas. Veja bem, ampliando as suas relações históricas. Se os pais desses jovens, os avós, a relação que eles tinham era tão somente, né, com as pessoas da sua cidade, do seu estado, agora não. Essa galera está tendo contato com pessoas de outros países. Esse é um fato, né? Isso é um fato, tranquilo, tá? Então, ao estabelecer relações mais amplas, né? Veja bem, surge, portanto, uma nova realidade, né? Regional global, bastante complexa e multifacetada, ou seja, com várias faces, né? Aí você tem que ter essa ideia que é algo bastante amplo, tá bom? Uma boa tarde, um alô especial para a galera que está acompanhando pelo IPTV, né? Nossos alunos, professores de Baixa Grande do Ribeiro, Dom Inocêncio, Floriano, Isaías Coelho, Santa Luz, São João do Arraial, tá bom? Ok? Uruçuí também, Elisbão Veloso. Muito bem. Então vamos lá. Na sequência, vamos ouvir o professor geógrafo Milton Santos, um grande intelectual, né? Não somente no campo da geografia, mas das ciências humanas, né, como um todo. Em relação ao que nós estamos debatendo, o que ele tem a nos dizer? O geógrafo Milton Santos, ele explica que o espaço se globaliza, mas não é mundial como um todo, senão como uma metáfora. Todos os lugares são mundiais, mas não há espaço mundial. Quem se globaliza mesmo são as pessoas e os lugares. Olha que coisa legal. Olha como é que é interessante. Então vamos lá, vamos refletir um pouco sobre as ideias, o pensamento, né, do professor Milton Santos. Veja bem,
O que ele diz? Ele diz o seguinte, rapaz, todos os lugares são mundiais, mas não há um espaço mundial. Quem se globaliza mesmo são as pessoas. Veja bem, vamos agora fazer um link com aquela imagem, né, da tela anterior. Aqueles rapazes, aquelas moças conectados. Imagine que estejam acessando um site dos Estados Unidos, da Alemanha, do Japão, do mundo. Então, aquela galera, ela se globalizou. Ela conseguiu se conectar. Quando eu digo conseguiu se conectar, não é somente digitar lá o site, né? Baixar o aplicativo e ter acesso. Conseguiu se conectar, conseguiu dialogar, falar a língua, né, que esse mundo entende. Você está entendendo? São globalizados, né, são digitais, ao contrário de outros que são locais e analógicos. Você está compreendendo? Tá? Então, assim, é interessante, e aí você clareia mais a nossa leitura a respeito desse tema. Então, quem se globaliza mesmo são as pessoas, né, e os lugares. Então, no pleno século XXI, nós vamos ter pessoas que estão muito globalizadas, né, muito conectadas, ela sabe o que está rolando no mundo, o que está acontecendo, né, você pode puxar qualquer conversa que ela reage, né, e tem uma opinião, uma informação. Outros que estão mais ou menos globalizadas, né, e ainda porque estão começando a interagir, tem algum contato e tal. E outros que não estão de jeito nenhum. Olha que coisa. De repente nós estamos vivendo todos estamos no século XXI, mas tem alguns ainda com a mentalidade do século XIX, né, no comecinho do século XX, enquanto tem uma galera que está bem articulada, né, está bem conectada, tá certo? Então você veja que são paradigmas, né, que se alteraram ao longo dessas últimas décadas, né? Isso é algo que merece uma reflexão, tá certo? As comunidades fronteiriças começaram a abandonar as suas posições históricas de periferia para se adequar a uma nova realidade globalizada. Opa, professor. Em outras palavras, seria o quê? Em outras palavras, é o seguinte: houve uma época em que havia um centro. Esse centro ele era geográfico, esse centro era físico mesmo, né? E ao redor, a periferia. Por exemplo, Império Romano. Nós temos, lembra do Império Romano que você já estudou? Então, qual era que era o centro do poder, das decisões? Roma. É lá onde está o imperador. Em torno de Roma, a periferia. Em torno de Roma, orbitava, né, as áreas dominadas por Roma. E pronto, você tem o centro e a periferia. Né? Na época, né, dos grandes impérios da Idade Moderna, você tem a Inglaterra, Londres, ali é o centro do Império Britânico. No seu entorno, a periferia. Portugal, da mesma forma. Espanha, da mesma forma. França, da mesma forma. E outros impérios que nem existem mais. Império Austro-Húngaro, Império Russo, né? O Império Turco-Otomano. Entendeu? No final do século XX, né, e aí no começo agora do XXI, esses conceitos de áreas centrais e áreas periféricas se relativizam. Tá certo? De que forma? De que maneira? Porque a informação está circulando, né? Houve uma democratização do acesso à informação, uma coisa extraordinária, né? Isso por bem e por mal, tá? É motivo até para outra aula, um aprofundamento nesse tema. Mas, ficando aqui restrito, veja bem, comunidades fronteiriças começaram a abandonar suas posições históricas. Que posição histórica é essa? Ora mais, sobretudo daqueles países, que são países hoje, que foram colônias anteriormente. Então, historicamente, foram o quê? Periferia. Exatamente. Periferia. Brasil, periferia do Império Português. Curioso que, no caso do Brasil, em 1808, quando Dom João veio para cá, com a família real,
Então, aí a periferia virou, foi Portugal. Foi um negócio totalmente maluco, né? Porque as cortes portuguesas vieram para cá, né? E ficaram no Rio de Janeiro, de 1808 a 1821. Aí é um caso inédito, né? Não serve como parâmetro, não. Mas depois, quando ele volta, procura restabelecer essa questão de periferia, não dá mais, porque em 22 o Brasil se torna, né, entre aspas, independente. Muito bem. Então, meus queridos, por que que aquelas comunidades fronteiriças começaram a abandonar essa posição histórica de periferia? Está na sua tela. Para se adequar a uma nova realidade globalizada. Numa realidade globalizada, como eu já falei, repito, essa noção de centro e periferia, ela se relativiza. Um exemplo que me vem aqui à mente, de repente um rapaz de origem humilde, popular, ele está no interior da Bahia, grava um vídeo com uma brincadeira, fazendo um gol, aí grita lá, receba, e pronto, meu irmão, isto viraliza. Ah, o que é o interior da Bahia? Até um certo tempo atrás, era periferia. Era periferia, mas se espalhou pelo país todo. Eu acho até que para fora do Brasil. Né? Tem vídeos de outros países, negócio de receber outros idiomas. Às vezes surge uma bobagem. Né? O Borabio, que começa também na dita periferia, entre aspas, né? E que acaba se espalhando pelo todo, vamos dizer assim. Aqui não tem mais noção de centro, né, e periferia. Vamos lá. Essa nova função das fronteiras nacionais, né, ainda não foi suficientemente reconhecida quando se trata da elaboração de políticas de integração cultural. Galera, atente bem para essa questão aqui, né, de políticas de integração cultural, tá? Porque surge como uma necessidade, né, uma necessidade mundial, de que seja definida claramente, né, essas políticas de integração, talvez até essa palavra integração esteja inadequada, né, porque a gente tem que ter muito cuidado com o uso das palavras, né, porque quando você fala integração cultural, você pode dar a entender, por exemplo, né, que a intenção é de integrar determinadas culturas em outras. E quando eu falo em integrar, geralmente é porque se parte do pressuposto que uma cultura está mais elevada, né, e outra cultura está mais inferiorizada, que em termos de cultura isso não existe. Nós temos culturas diferentes. Nós não temos nada de cultura superior e inferior. Culturas diferentes e que devem ser respeitadas nas suas peculiaridades. Esse papo de dizer que tem uma cultura superior às outras, vocês sabem o que foi que radeu na história da humanidade. Radeu em nazismo, em fascismo, e tanta coisa que não foi nada bom para as pessoas, tá bom? Então, mas, de qualquer maneira, na falta de um outro termo, e considerando o que está no slide, essas políticas de integração cultural, elas têm sido observadas como iniciativas, né? Iniciativas, algumas bem intencionadas, outras nem tanto, de procurar uma melhor convivência nessas áreas fronteiriças, tá bom? Nessas áreas fronteiriças. Bom, mas o que está colocado no texto? Que essa nova função, que nova função é essa das fronteiras nacionais? Essa daqui, olha só, de se adequar a uma nova realidade globalizada, né? Esse movimento de adequação das áreas fronteiriças, né, nessa nova realidade globalizada, ainda não foi suficientemente reconhecida quando se trata de elaboração, né, de política de integração cultural. Até porque, via de regra, quando se vai elaborar, quando vão elaborar essas políticas de integração cultural, às vezes não escutam a todos, ou parte significativa, né, dos atores desse processo todo. E aí, negligenciando um e o outro, acaba dando assim uma visão incompleta, né? Porque você deixa de considerar importantes contribuições nesse debate. Tá legal? Vamos em frente. Veja bem, a maioria desses planos de integração cultural, que eu falei há pouco, entre os países, não envolve as pessoas e os coletivos culturais que vivem e atuam nas áreas de fronteira. Aí não vai, aí não rola,
né, como a galera diz, aí não rola. Como é que vai elaborar um plano de integração, né, cultural sem ouvir, né, sem envolver as pessoas e os coletivos culturais que vivem ali, cara, que moram nessas regiões de fronteira? Não, como é que isso vai ter alguma eficácia? E acaba, exatamente por não envolver essas pessoas e esses coletivos culturais que vivem e atuam nas áreas de fronteira, acabam tratando apenas de alguns temas como nacionalidade, cooperação e de intercâmbio, não tratam de convivência e de integração cultural, né? Já disse e vou repetir, essa integração cultural não no sentido de subjugar uma cultura, subjugar a outra, viu? Tá certo? Mas é interessante olhar de uma forma diferenciada, né, para essa realidade. Por quê? Porque quando você trabalha, ó, cooperação, a própria palavra, né, ela já subentende o quê? Que alguém vai cooperar com o outro. Mas cooperar com o quê? De que forma? Né? Quais são os interesses que estão em jogo? Você está entendendo? Então, as palavras, elas não são ingênuas, não. Elas carregam significado, são alforjes, né? Você não pode olhar para a palavra e achar, não, é isso aqui mesmo que ele está dizendo. Não. O que é que está implícito aqui? O que é que está nas entrelinhas? Então, quando você, nessas regiões de fronteiras, né, nós estamos tratando hoje, repito, sobre fronteiras culturais, na perspectiva, né, da ciência histórica, né? Lógico, não estou tratando no aspecto antropológico, sociológico, geográfico, mas sim no aspecto da história, tá bom? Então, tem sido negligenciado, galera. Tem sido negligenciado, né? Tanta participação, porque não envolve essas pessoas, né, que residem nessas áreas de fronteira e acaba tratando, né, muitas vezes só dessas temáticas que está aí na sua tela. Nacionalidades, cooperação. Aí, tipo assim, tem a sua... vamos identificar, valorizar, respeitar a nacionalidade de cada um. Sim, mas são estanques. Elas interagem ou não interagem? É claro que interagem, né? Isso com muita naturalidade, tá certo? Um plano de integração cultural precisa servir como instrumento, né, de reconhecimento da rede de atores e de agentes locais, regionais, estaduais, nacionais e internacionais que atuam nas fronteiras nacionais, pois as experiências são fundamentais, assim como as temáticas, as simbologias e as tecnologias utilizadas. Vejam bem, o reconhecimento, né? Está tudo no plural. Atores, agentes, né? Locais, regionais, estaduais, uma galera que está ali vivendo naquela região, nas áreas de fronteiras, né? E que estão dialogando permanentemente. Umas fronteiras são mais tensas do que outras, é bem verdade. Não tem como comparar a fronteira do Brasil com o Paraguai, por exemplo, a fronteira do México com os Estados Unidos, né? A fronteira de Israel com a Palestina, tem áreas que são mais tensas, né? A Ucrânia com a Rússia, meu Deus. Então, tem fronteira e tem fronteiras, né? Mas de uma forma ou de outra, essas relações culturais, elas se estabelecem, mesmo que em tempos de paz ou em tempos de guerra, né? Porque a questão cultural, ela transcende, né, tudo isso. Tá certo? Bom, pessoal, então, nesse sentido que está colocado aqui, no nosso slide, né, trabalhar essas experiências, algo bastante fundamental, né, sobretudo essa questão, essa parte da simbologia, da temática, que são temas que muitas vezes são subjetivos e que não têm o mesmo significado. Só para concluir aqui essa fala, esse slide, dizendo o seguinte, um gesto, um símbolo, uma palavra, né, um movimento qualquer, não necessariamente tem o mesmo significado para culturas diferentes. Tá? Então é preciso ter muita cautela, é preciso ter muito cuidado nesse sentido, tá?
O que que nos diz o professor Walter Benjamin? Ele destaca a importância da experiência que se contrapõe à noção de vivência. Então, ele vai fazer aí uma distinção entre experiência e vivência, destacando qual das duas? A experiência, que se contrapõe à noção de vivência. Ah, professor, eu pensei que era a mesma coisa, tanto faz. Não, tanto faz não. Mas que onda é essa, mesma coisa? Não, 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 não. Vamos lá. Vamos olhar com mais cuidado. Para Benjamin, enquanto há vivência, né, como esse aqui é um debate teórico, né, é natural que outros tenham outras interpretações. Nós estamos aqui diante, né, do olhar do professor Walter Benjamin. Tá certo? Aí ou nós concordamos ou discordamos, mas vamos procurar entender. Para Benjamin, enquanto a vivência está saturada apenas de eventos e sensações, já por sua vez, a experiência reage aos estímulos por meio da memória, os estímulos por meio da memória e do esquecimento, seus correlatos imprescindíveis para a transmissão de saberes simbólicos. Opa, isso aqui é importantíssimo. Transmissão de saberes simbólicos. Para quem, meu povo? Para as novas gerações. Para as novas gerações. Para essa galera que está vindo aí, né? Boa tarde, Manuela Lima, estou dando uma olhadinha aqui no chat. Boa tarde, Vital Santos. Juliana Cavalcante, boa tarde. Todos bem-vindos. Estamos tratando hoje sobre fronteiras culturais, ok? Bom, vejam bem. Então, aqui, agora ficou mais claro, não ficou? Para o professor Walter Benjamin, o que seria a vivência? A vivência estaria muito marcada, né, por momentos, por eventos, por acontecimentos, algumas sensações. Agora, experiência estaria numa perspectiva mais ampla, né? A experiência, por sua vez, reage aos estímulos, né, por meio da memória e também do esquecimento. O que é interessante memorizar? Gravar, lembrar, né? O que é interessante esquecer? Tá certo? Então, no aspecto cultural, isso é muito, muito relevante, né? Demais, tá? Sobretudo, nessa perspectiva, né, que o professor Walter Benjamin, ele está destacando, né, dizendo que são imprescindíveis para a transmissão de saberes simbólicos para as novas gerações. Mas se a criatura não tem essas experiências, nesse sentido que ele está colocando, né, de cada forma como cada um reage a esses estímulos, né, devido às ações da memória e do esquecimento, né, que tipo de saberes simbólicos ele vai transmitir, né, para as novas gerações? Né? Não dificulta isso? Né? Não está claro agora, então, a distinção entre vivência, né, e experiência. Para Benjamin, ele destaca a importância da experiência que se contrapõe à noção de vivência. Professor, o que tem a ver com fronteira cultural? Tem tudo. Exatamente nessas áreas fronteiriças, não só a fronteira física, repito, porque a fronteira cultural, nesse contexto, nesse entendimento, nessa perspectiva, é algo dinâmico, não é algo que está preso a territórios, não está, tá bom? É preciso reconhecer que diversas construções simbólicas que vigoram ainda, né, nos países da América do Sul, vigoram até hoje, e que muitas delas são o quê? Modelos mentais herdados dos colonizadores, pois entendem a diversidade cultural apenas como uma soma de territórios, de etnias e de comunidades. Olha só, veja bem. Então, já parou para pensar nisso? Que muitas construções simbólicas que nós temos hoje, aqui na América do Sul, né, muitas delas são ainda herdados, modelos mentais herdados dos colonizadores, né? Modelo herdado do colonizador português, do colonizador espanhol, do colonizador francês, do colonizador inglês, né? Então, nós estamos olhando para nós com os olhares de fora.
Ah, professor, colonizador, como é que é isso aí? Mas não faz tanto tempo que o Brasil deixou de ser colônia. Sim, de fato. O Brasil está com 200 anos que não é mais colônia de Portugal. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos nos desvencilhado desses modelos mentais de ver o mundo, né? Você está entendendo? Ou seja, de tanto nós ouvirmos ao longo dos séculos, né, desde a época da colonização, né, os colonizadores dizendo que nós éramos periféricos, que nós éramos inferiores a eles, né, que eles eram mais inteligentes do que nós, mais criativos, mais capazes. Meu irmão, minha irmã, isso fica impregnado de tal maneira, né, essa maneira de ver a realidade, que não é nossa. É como está colocado na sua tela. São modelos mentais herdados deles, dos colonizadores. Então, não basta um país ficar independente, assim, politicamente, né, para ter uma plena independência. Porque quando você analisa essa questão de construções simbólicas, modelos mentais, que é algo que você não pega, não toca, mas é algo que está, digamos assim, disseminado na mentalidade, né, das pessoas, tá bom? E aí, galera, veja bem, nós, e eu acabo me incluindo, porque nós não somos exceções, nós nos pegamos aqui e acolá, né, com algum tipo de pensamento, de análise. Se você for parar e refletir um pouco, você logo identifica com esse tal modelo mental herdado dos colonizadores, tá bom? Porque pensar dessa maneira é entender que a diversidade cultural é apenas uma soma de territórios, de etnias e de comunidade. Será que eu posso dizer, né? Por exemplo, tratar da diversidade cultural, não, mas a cultura brasileira é uma amálgama, é uma junção, né, da etnia indígena, europeia e africana. Não, mas isso por si só não basta para entender o complexo, né, que é exatamente essa diversidade cultural que nós temos aqui no nosso país. Só para ilustrar, né, para você ter uma ideia do que nós estamos falando, tá certo? Então, pessoal, é preciso ser bastante atento em relação a esses modelos mentais de análise da realidade, de entendimento do mundo, que nós podemos estar reproduzindo algo consciente ou inconscientemente, né, do que foi assim, nós fomos impregnados durante séculos e séculos. Tá legal? Em frente. E o que o professor Angel Brahman tem a nos dizer? Bom, em relação, lógico, a essa temática de fronteiras culturais, é o tema da aula de hoje. O Angel Brahman diz que é preciso compreender essa transculturação que ocorreu na América Latina por meio da praxis, e não somente da teoria, ou de uma forma geométrica. Para Angel, existem perdas, seleções, redescobrimentos e incorporações nessas experiências. Vamos lá, de que maneira? O que ele está falando? Transculturação. Né? Como é que acontece essa passagem, esse trânsito, esse tráfego de uma cultura em relação à outra, em relação às demais, tá certo? Ele diz o seguinte, ele diz que, para entender, e de fato ela ocorreu, na prática, né? Não somente na teoria. Porque nesse trajeto todo, ele destaca que houve perdas, houve seleções, houve descobrimentos, incorporações, nessas experiências. E aqui já, experiência no sentido do professor Benjamin, que nós falamos há pouco, né? Então, observe que uma cultura não pode passar imune tendo um contato com outra. Lógico que vai ter alguma perda. É lógico que vai ter alguma incorporação também, né? Isso é até natural, né? Isso é até natural. Se bem que algumas culturas, elas são mais, como é que eu digo, mais vigilantes em relação a essas tais perdas, né? Quando ocorre esse processo de transculturação. Por exemplo, a cultura japonesa. O fato deles dominarem informática, robótica, cibernética, né, ou tudo que seja ultra, super, mega power moderno,
Isso não quer dizer que eles vão abandonar o kimono deles, né? A comer com aqueles palitinhos, que eu não sei o nome direito, né? Comer, pode pesquisar aí, comer, com aqueles ideogramas que eles usam. É lógico que eles dominam, falam bem o inglês e tudo mais, mas os ideogramas japoneses, eles são bastante preservados. Então, nesse campo aí, já a perda ela é relativa, ou está sendo gerenciada, administrada. Por quê, gente? Porque isso marca a identidade cultural de um povo, não é? Eles não vão se envergonhar porque andam de kimono no meio da rua, não é? Aquelas roupas orientais. Da preservação deles. Hã? Rashid? Rashid, o Ismael está pesquisando aqui, né? Está da produção, dizendo que o nome dos palitinhos é a. Deixa eu dar uma olhada aqui para me ver. É interessante porque eles preservam, né? Hashi. Hashi ou os fachis, são pauzinhos ou os palitinhos que eles utilizam como talheres, né? E eles preservam, né? Eles preservam. Não sei se fosse aqui no Brasil, a gente teria vergonha de usar esses palitinhos, né, Ismael? Esses hashi ou faxi. O senhor sabe usar? Parece que sim. Não. Livramento? Também não? Nem gosta daquele negócio? Não. Mas eu nem me astrevo, como diz o caboclo, né? Me atrapalho todo, né? É melhor mesmo a faca e o talher, tá certo? Enfim, estamos falando de cultura, né? Vamos lá. E quem é esse senhor? Um escritor cubano, Alejo Carpentier. Ele chama... Que fenômeno de real maravilhoso? Estou começando de baixo para cima, vamos lá. Porque aparece a imagem, né? Ele bem pensativo, reflexivo, né? É o escritor cubano, Alejo Carpentier. Para ele, as relações se dão de forma concomitante e misturam-se no âmbito de uma reestruturação geral do sistema cultural. Ele chamou tudo isso de real maravilhoso. O nome é meio invocado, né? Real maravilhoso. Alejo Carpentier. Quando encontra, né, acontecem essas relações culturais, né, não tem como, é inevitável. Uma reestruturação geral do sistema cultural, ao que ele chamou de real maravilhoso. Né? Misturam-se. Chega um momento, fica até difícil de identificar e perceber o que é de uma cultura, o que é típico de uma cultura, o que é típico de outra, né? Acaba se misturando. Agora, o hashi não tem como misturar não, né, Ismael? Porque é bem típico, é bem peculiar, né? É bem próprio deles mesmo, né? É fundamental a elaboração de um novo discurso no qual as velhas e novas representações reconheçam as origens mais profundas dos seus mitos, dos seus símbolos, dos seus hábitos, do seu costume. Está aí. Agora, pegando o kimono do japonês e aquela roupa de vaqueiro nossa, aqui do Nordeste, né? Então, se não causa estranheza uma senhora de kimono, né, ali no centro de Tóquio, mas se aparecer um vaqueiro no centro de Teresina, pode ser que chame atenção, né? Pode ser que as pessoas não entendam, não compreendam e tal. Talvez não causasse tanto estranheza se ele tivesse de paletó, de gravata. Ou seja, nesse diálogo entre as velhas e as novas representações, é preciso, nós estamos colocando, né, que é fundamental que se reconheça as origens mais profundas dos nossos mitos, dos nossos símbolos, dos nossos hábitos, dos nossos costumes. Né? A gente vê aqui e acolá, e ainda muito timidamente, alguém com chapéu de couro, eventualmente você encontra, né? Na Bahia do meu amigo Ismael, isso é mais forte, né, Ismael? Essa questão de preservar, nosso intérprete Ismael é baiano, né? Então, lá a gente observa, né? Eles têm essa alegria mesmo, né? Vocês têm, né? De preservar, né? Algumas das características culturais do estado da Bahia. Isso não envergonha, pelo contrário, é motivo de orgulho, né? De satisfação. Tá certo? Beleza? Então, nesse sentido, é preciso abandonar o olhar colonial, esse olhar de fora, cara, e acrescentar o quê? Novos contornos,
novos contornos à pesquisa científica, assim como à criação artística e cultural. Olha só, uma coisa é você olhar para nós com o olhar de fora, e outra coisa totalmente diferente é você começar a olhar com o olhar de dentro. O que está sendo proposto, né, é exatamente abandonar o olhar colonial. Ou seja, abandonar o olhar colonial é abandonar o olhar de fora. Né? Não sei se você já tinha parado para pensar nisso, né? Que de forma, digamos assim, de forma consciente ou inconsciente, né, nós ainda preservamos esse olhar colonial para olhar para nós mesmos, o que chega a ser algo bastante contraditório, né? Tá certo? Bom, e acrescentar esses novos contornos, tá? A criação, porque quando começa a ter uma produção artística, né, com um olhar diferenciado, você já percebe que a situação é outra. O que nos diz o senhor professor de Rock, né? Ele tem um outro conceito, cara. Vamos lá. Para intensificar o diálogo com outros movimentos culturais planetários, aqui numa dimensão bem ampla, né? Também será importante compreender que tanto nós como os outros, eita, esse negócio tem, essa história de nós e outros tem causado tanta tragédia no mundo, né? Essa forma intolerante, né? Desrespeitosa, né? Que divide, né? As pessoas. Olha só, né? Somos nós e tem os outros. É querer que o outro tenha a nossa mesma religião, nossa mesma ideologia, né? Nossa mesma maneira de ver o mundo, nosso mesmo time de futebol, não dá. Então vamos lá. Para intensificar o diálogo com outros movimentos culturais planetários, tá? Então é importante compreender que tanto nós como os outros constituem o quê? Um processo cultural caótico, que é um novo conceito, né? Conceito dele, do de Rock. Não é uma, vamos ouvi-lo, entre aquele já a citação dele. Não é uma história do passado, embora o passado esteja nela. Lógico, não tem como tirar, não tem como arrancar, extrair o passado da história. Contudo, é uma história do futuro, de uma coisa que está nem define direito, né? Uma coisa que está tentando acontecer, uma transformação da consciência, da cultura, da sociedade e das instituições como o mundo jamais experimentou. Então, o professor de Rock, ele não olha para o retrovisor, tanto ele olha para frente, né? Então, projetando para o futuro uma nova forma de ver o mundo, né? Uma nova forma de ver as sociedades, as instituições. E para essa história do futuro, né, ele propõe transformações, como está colocado na sua tela. Transformação da consciência, da cultura, da sociedade, das instituições, de uma maneira exatamente totalmente diferente, né, como nunca se tinha observado até então. Tá? Até então. Tá legal? Então, vejam que, professor, onde é que entra? Onde é que encaixa essa nossa aula, o tema da aula de hoje, fronteiras coloniais, em relação ao que o professor está falando aí, professor de Rock. Ora, mas, se ele está com essa proposta, né, de fazer essa história do futuro, né, então, é fundamental que haja avanços concretos nessa área do entendimento, da compreensão das fronteiras coloniais, das fronteiras culturais. Senão, não avançaremos. Senão, não vamos progredir muito, não. Muito pelo contrário, é capaz de continuar nos matando, né? Porque são áreas, como já foi dito, né? Em algumas dessas áreas fronteiriças, seja elas físicas ou não, nós temos aí muitos confrontos armados mesmo, né? Vamos ver de fato. Tá legal? Vamos em frente. Essa percepção, ela depende de um olhar, essa percepção depende de um olhar de dentro. Depende, pessoal. É uma condição do olhar de dentro. Olhar prático, um olhar histórico e sensível, capaz
de juntar as partes com o todo, que mergulhe no passado mais distante, sem ficar preso a ele, né? Que represente as culturas urbanas, mas que faça as conexões com as culturas rurais, ou das florestas do território em questão e vice-versa. Então, meus queridos, já nesse texto, na sua tela, qual é a reflexão que traz, né? Nesse sentido, que há necessidade de se mudar este olhar, não um olhar mais de fora, aquele olhar herdado no período colonial, aquele olhar que nos inferioriza, nós mesmos nos inferiorizando diante dos outros, de tanto nós termos sido inferiorizados, dominados, explorados, né, pelas metrópoles, acabamos incorporando isso, consciente ou inconscientemente, tá bom? E aí a proposta é que haja um olhar de dentro, um olhar prático, né, pragmático mesmo, né, histórico, que tenha clareza em relação a esses séculos de evolução histórica e com essa capacidade de juntar a parte com o todo, porque nós estamos caminhando, né, num mundo que fragmenta muito as coisas, que nos leva a ter uma certa dificuldade de entender o todo, de tanto fragmentado estão as partes, tá? E aí ele diz, olha, vai ter que dar um mergulhozinho no passado, tá certo? Mas você mergulha lá e volta, sem ficar preso a ele, porque se você ficar preso ao passado, o que é que vai acontecer, cara? Vai ficar remoendo, pois nós éramos tão explorados, né, que isso não é nada bom. Não, mergulha no passado, né, mas não fica preso a ele. E aí, na sequência do pensamento, que se represente o passado, né, que represente tudo, faça as conexões, ou seja, que represente a cultura urbana, mas não esqueça não, por favor, as culturas rurais, das florestas, você está entendendo? Mais uma vez, procurando evitar aquele risco, né, de ver apenas as partes e não o todo, né? E não tudo. Não pode negligenciar as culturas rurais. Elas também fazem parte dessa realidade, dessa cultura toda, né? Algumas expressões culturais regionais, elas já estão sendo representadas, né, com características complexas e universais, libertando-se das concepções maniqueístas e, ao mesmo tempo, extrapolando as visões que estavam presas ao espaço geográfico, à xenofobia, ao etnocentrismo e ao passado. Aqui nós temos vários conceitos, numa tela só. Maniqueísta, xenofobia, etnocentrismo, tudo isso aqui são conceitos, né? Então, tem algumas expressões culturais que já têm dado importantes contribuições nesse sentido, nesse pensamento decolonial, né, de se libertar dessas visões, dessas leituras que são herdadas do colonizador, tá? Então, pessoal, olha essa tela. Então, você está vendo a mulher, trajes africanos, aí ela está com arma, mas o que é que ela está atirando? Uma árvore, flores, olha que coisa linda, olha essa metáfora aí, né? É isso, cara, né? Então, um novo olhar, né? É um novo olhar. E, de repente, ali na cabeça, se você ampliar direitinho, é um globo, né? A terra, não, tem que projetar, é coisa boa, a natureza, né? Bom, e aí essas expressões culturais regionais, elas já estão sendo representadas com essas características complexas e universais. Ou seja, olha aí, não tem mais essa dicotomia, né? O que é local, regional e o que é global, universal. Não, né? Aquela noção de centro e periferia que também está sendo diluindo, né? Isso tudo são desdobramentos do momento que nós estamos vivendo, né? Já nesse século XXI, tá? Se libertando, extrapolando, como está colocado no texto, divisões que eram presas ao espaço geográfico. Como é que nós podemos pensar o mundo, hoje em dia, muito preso a limites, né, geográficos de um território? Não tem como, cara. Não tem sentido, né?
As fronteiras existem, vão continuar existindo, mas elas não são um obstáculo para nada, né? Mas você está... a rede mundial de computadores é o terror dos ditadores do mundo todo, né? Porque eles procuram bloquear o acesso à internet, eles ficam doidos, porque as pessoas acabam encontrando a maneira de se conectar, de ter acesso a informações, saber o que está rolando, o que está acontecendo. Então, os caras ficam malucos, né? Porque eles tentam, de toda maneira, impedir que essas informações fluem. E essa briga é antiga. Estou me lembrando aqui que na Segunda Guerra Mundial, né, mesmo naquelas regiões dominadas pelas tropas de Adolf Hitler, mas a Inglaterra transmitia programas radiofônicos através da BBC de Londres, em alemão, para os alemães entenderem. O Hitler ficava doido. Ele não tinha como impedir que as ondas de rádio entrassem, né, chegasse até a casa dos alemães, eles conectavam, conectavam um termo mais contemporâneo, mas eles ligavam o rádio, sintonizavam, pronto, é melhor, é um verbo mais adequado para o aparelho, né? Então eles sintonizavam a BBC de Londres, bem baixinho, que não era para ninguém ouvir, porque se alguém contasse, era confusão grande. Então, pessoal, é preciso se libertar, né, desses mitos do espaço geográfico, como está colocado na tela, da xenofobia. Não bate, né, um entendimento de, né, fronteiras culturais, como nós estamos conversando aqui, né, refletindo com xenofobia, que é a aversão aos estrangeiros, à cultura estrangeira, entendeu? O povo de outros países. Oh, meu Deus, o que se busca exatamente é uma convivência harmoniosa e, para tanto, daí a necessidade desse aprofundamento dessa temática de fronteiras culturais. Olha aí o etnocentrismo. Um povo, é centrismo, colocar um povo no centro, né? Como? São vários povos, muitos povos no mundo inteiro. Não tem porquê e nem para quê, né, você defender um etnocentrismo. Isso já foi até mais forte, lá pelo século XIX, né, começo do XX. Mas é preciso ficar atento, né? De repente, coisas que você pensava que nunca mais voltavam, voltam, né? Entendeu? Pensamentos reacionários que você pensava que já estava sepultado, emergem né, das trevas, do subsolo, da história, e é assim, tá ligado? Então, veja que o antídoto para esse veneno todo é você estudar, pesquisar, procurar separar o joio do trigo. Vamos lá. A diversidade, a transculturação, olha aí, outro conceito. A Pamarroz está repleto de conceito, né? E as singularidades culturais. Diversidade cultural e a transculturação que se realizou na América do Sul somente serão reconhecidas, né, quando as ciências, juntamente com os mitos e os saberes populares, forem consideradas em suas objetividades e subjetividade. Aqui pegando como um espaço mais específico, né, América do Sul, tá? Você está vendo até a imagem aí, as bandeirinhas, né? Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, enfim. Mas o que o texto nos diz? Que há uma diversidade cultural, isso aí inquestionável, né? E que há essa transculturação também, essa dinâmica, esse fluxo de cultura, né, se relacionando, tá bom? Agora, ele diz o seguinte: isso só vai avançar quando forem consideradas as objetividades e as subjetividades, tá certo? Porque muito está no campo subjetivo. Nessa tela, ele vai falar de 3 cenários, preste atenção, de 3 cenários onde ocorre uma transculturação muito forte, né? E acaba envolvendo e preservando. Tem, como já foi dito antes, tem algumas perdas, mas tem algo que é comum, que preserva. Quais são essas 3 situações? Eu vou até destacar elas de antemão. Ele vai se referir às culturas do Pampa, tá certo? A cultura dos povos missioneiros e guaranis, ok? E, por último, a cultura dos povos das florestas e ribeirinhos. E o que é que ele vai destacar nesses 3 exemplos? Veja bem, nas culturas do Pampa, da região do Rio da Prata, estão vivas, né, e unem simbolicamente os habitantes dos territórios. Mas olha só, que territórios são? Os territórios do Brasil,
do Uruguai e da Argentina. Isso onde? Cultura do Pampa. Ali você vai ter o quê? O churrasco, que é, por exemplo, está até na gravura aí, né? É algo que é comum, é algo que une. Né? Brasil, Uruguai, Argentina. Cultura dos Pampas, o mate, né? O chimarrão está ali. Vamos lá. E a cultura dos povos missioneiros e guaranis? Opa, mantém a memória de brasileiros, argentinos, paraguaios e bolivianos. Aqui você já tem quatro, né? Quatro culturas diferentes, 4 povos, né? 4 países, enfim. Isso tudo, né, na cultura dos povos missioneiros e guaranis. E, por último, ele faz menção à cultura dos povos, né, das florestas ribeirinhas, que une quem? Brasileiros, peruanos, colombianos, venezuelanos e guianenses, a turma da Guiana. Né? Então, nossos vizinhos, né? Ok? Então, veja que aqui cinco povos, né? Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela e Guiana. Compreendem? Então, são 3 culturas do Pampa, povos missioneiros e guaranis e povos da floresta e ribeirinhos. Aqui só pegando a América do Sul. Mas se você for analisar na África, na Ásia, aí é o universo. Tá legal? Então, vamos em frente. O papel das fronteiras nacionais. O interculturalismo ou hibridismo cultural que está explícito nessas regiões do planeta e que já dialoga com o mundo globalizado. Ou seja, é uma situação que tem esses aspectos, né? O aspecto local, regional, mas também de que já dialoga, já conversa, já interage com o mundo globalizado. Não tem ninguém isolado, não são ilhas, não tem como, né? Em função dessas complexidades experimentadas e ou vividas, as comunidades das fronteiras da América do Sul podem contribuir para realizar o diálogo necessário entre as mitologias, as ciências e a arte. O que é que o texto destaca? Destaca o seguinte: num mundo tão tenso, num mundo tão dominado por intransigências, né, intolerâncias, locais como esses, né, de interculturalismo, como é o caso aqui na América do Sul, tem muito a contribuir, né, para outras regiões do mundo. Tá legal? Vamos para as questões. Olha só essa daí. Outra importante manifestação das crenças e tradições africanas na colônia eram os objetos conhecidos como bolsa de mandinga. A insegurança, tanto física como espiritual, gerava uma necessidade generalizada de proteção. Proteção de quê? Das catástrofes da natureza, das doenças, da má sorte, da violência do novo urbano, do roubo, das brigas e dos malefícios de feiticeiros, etc. Também trazer sorte, dinheiro e até, quem sabe, atrair mulheres, né? Ah, professor, me diga logo, que negócio é esse? Que bolsa de mandinga era esse? Uma espécie de patuá, onde tinha lá umas conchinhas, né, umas plantinhas, que eles acreditavam que tinham esses poderes, né, de causar proteção para eles, como uma forma de se proteger de doença, de morte, ou então, quem sabe, trazer dinheiro, sorte, ou arrumar uma namorada e tal. Algo da crença popular. Eu estou aqui me lembrando daquelas fitinhas vermelhas, né, que se coloca nas crianças para proteger, né, do quebrante, né, quebrante ou quebranto, né, a crença popular, né, é como tinha a bolsa de mandinga. Vamos lá. E o costume era corrente nas primeiras décadas do século XVIII. Beleza. Envolvendo, não apenas escravos, mas também homens brancos. Rapaz, toda a galera queria ter uma bolsinha de mandinga. Colocar um patuazinho pequenininho, colocava no bolso, amarrar no pescoço. É uma forma de dar proteção. Vamos para as alternativas? A prática histórica cultural de matriz africana, descrita no é uma prática da cultura do povo, né? Representava o quê? Uma expressão do valor das festividades da população pobre. Não fala em festa. Aí a interpretação do texto, tranquila, diz que é para proteger, ou então para atrair a sorte, uma mulher, né, dinheiro, tá, elimina, nada a ver com festa. B, ferramenta para submeter os cativos ao trabalho forçado. Também está errado. O dono de escravo não colocar bolsa de mandinga para obrigar ele a trabalhar forçadamente? Não.
C, estratégia de subversão do poder da monarquia portuguesa. O que tem a ver usar uma bolsa de mandinga, né, para você se manifestar contra a monarquia portuguesa? Não tem uma relação. Dizer, nós estamos contra a rainha de Portugal, usa aqui uma bolsa de mandinga. Não tem uma relação. D, elemento de conversão de escravo ao catolicismo romano. Agora foi que complicou mesmo. Porque se fosse mesmo dar um terço para o escravo, mas uma bolsa de mandinga, paciência. Não. Aí, quem marca uma alternativa dessa, ou não leu o enunciado da questão, ou leu rapidamente, porque conversão de escravo com a bolsa de mandinga, nos poupe, né? Não ia converter nunca este escravo. Vamos lá. E a E, instrumento para minimizar o sentimento de desamparo social. Eis a perseguida, a desejada, a cobiçada, a alternativa correta. Era isso que a galera queria. Uma forma de minimizar, né, diminuir o sentimento de desamparo, de abandono que eles tinham. Então, a moça de mandinga cumpria, na mentalidade daquela época, esse papel. Ok? Meus queridos, minhas queridas, foi um prazer estarmos juntos nessas 2 aulas de hoje. Tá legal? Vamos encerrando por aqui. Um forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.